lolenge mokonzambe. Alléluia. Tongola lelo. Nazali kokomanda yango. Tongola lelo. Nazali kokomanda yango. Biloko oyekama memosika na oria. Ezonga epai nganaza. Ekoma panganaza. Yondole makoye mosanto. Na bandako na biso. Bozu ya mabote kokota. Na etonga na yo. Bozu ya mabote kokota. Tozondima maloba oyo. Hallelujah. Rekanda bako. Otokora bake. Retekanda baka. Osokoda bara. Rekata paka bayaba. Endere bebebe. Osanzamba miracle. Le temps de miracle n'est pas encore passé. Le temps de la visitation divine n'est pas encore passé. Le temps d'expérimenter de grandes choses n'est pas encore passé. Voilà pourquoi ce matin, je t'adore, je te loue. Je t'adore, je te loue. Je t'exalte, je te glorifie. L'unique et le véritable Dieu. Merci parce que tu es au milieu de nous. Il est écrit ta parole. Là où se réunit 2 ou 3 personnes par ton nom, tu es là au milieu d'eux. Merci parce que tu es parmi nous et tu es au milieu de nous. Je t'adore, je t'exalte. Nos bien-aimés qui sont encore en cours de route, qui ne sont pas encore arrivés en ce lieu, nous savons que tu vas les racheminer de la même manière que tu as fait pour nous. Sois loué, sois exalté, à jamais à perpétuité. Alléluia. Rokonda rabaché, rekenderebe kabagai, rokonda rabakabai, ostokoma yorabakai, enderebe kababababa, durubukuraba, shakrada bakabayaba, enderebe kabakababa, orobokuraba kabai, enderebe kabai goraba, shakata kadaba, otokorabaga, enderebe kadaba, rakanda bakababa, zambetata, na tongola lelo. Tobandaki yango, lelo ezali 4e matinée, lelo ezali 4e matinée, o tozali koya epai na yo, tolingi to vivre solution, ya ba problème na biso nyonso, tolingi tozwa eyano, ya mituna na biso, sala ete kolo, kombo na yo kubisama, kombo na yo netolama, kombo na yo sansolama, na kati na libota na yo, na kati na ba na yo, la zone de Manangoya délivrance, la zone de Manangoya guérison, la zone de Manangoya miracle, la zone de Alléluia, Alléluia. Aimons dans ta présence suffit pour combler les quais. Une verse dans ta présence fleurit. Car tu sais restaurer Je commande ce matin, alléluia, pour la croissance numérique de cette église, alléluia. La croissance numérique de cette église, la croissance spirituelle de cette église, la croissance spirituelle de cette église, une verse dans ta présence fleurit. Car tu sais restaurer. Je vais préparer un peuple acquis par le sang de Jésus, qui seront avec moi au paradis. Comme ce jour tu avais dit à ce moment, aujourd'hui même, qui sera avec moi au paradis. Ton nom est je suis. Ton nom est je suis. Alléluia. Tu es le Dieu qui opère. Manifeste-toi au milieu de ton peuple. Alléluia. La Bible déclare. Alléluia. Les impies ne régneront jamais, ne seront jamais acceptés dans l'assemblée des saints. Oh Yahweh, continue sur ma paix. Et ton oyo, la bandiko lakela bangope ma paix. Oh Mayaki na ma paix, na lakele bangope ma paix. Na kombo na Yesu Kristo, na kombo na Yesu Kristo. Oh Mayaki na ma paix, tika ete bakabula muna wala mwana. Zambe na bana, Zambe na Isaka, Zambe na Yakobo, Yoki na Losamo. Yoka lo sabo na ngai, na tongo na lelo, yoka bongo na ngai, baloti nyonso ya mabe, oyo baloti mpo na bana na ngai, oyo baloti mpo na ngai, na neutralize yango, na rendre yango dire, episa pesa zefe, na kombo na Yesu, na kokufela mwasi te, na kokufela bana te, na kokufela bandimi te, na moko mpe na kokufa te, na sokende na Nzambe, kino na kiboma na ngai. Alléluia. Et Rebessa Kabai. Jusqu'à ma vieillesse. Rokondoro Kabai.
Rekete Yangonde pekaba. makasi nangae. Etekerebe kabaya. Otorebo kabaya ba. Rekerebe sakabaya baba. Yangonde Rekerebe makasi sakaba kurobosa. Motokora Ayoka baba. kamongo Rekabaya bo. nayo. Rekadabagaba. Yangonde Que les signes se présentent. onanga. Que les prodiges se présentent. Ovanda Que pembo les miracles se présentent. Que la différence se présente. Au nom de Jésus de Nazareth que j'ai pris. Oh mon Dieu, il n'y a aucun démon qui pourra résister le nom de Jésus. Il n'y a aucune maladie qui peut résister au nom de Jésus. Toutes les personnes, Yahweh, que les plans de ses pieds fleurent dans ce lieu. Que les miracles se manifestent. Que la solution à ces problèmes. Mon Dieu, il est écrit de ta parole. C'est ici la maison de l'Éternel. C'est ici la porte des cieux. C'est ici le lieu redoutable. C'est ici éternel. Alléluia. Alléluia. Que des choses redoutables se matérialisent dans la vie de toute l'assemblée. In the Jesus mighty name. Rendarababa. Shakabaya Boraba. Renderebeka Baba. Rakata Kadabaraba. Orobokofa. Arakanda Bakabaya Bora. Shekete Bakaba. Dorobobobobobo. Rekrata Kabaya Goraba. Indarabakaba. Yahweh Nazariko Pondela. Nakambo na Yesu Kristo. Yahweh Tata. Nandakulanga bikamwe salama. Nalibotalanga bikamwe salama. Yahweh Fongola Banzela. Si tu pouvais déchirer les cieux afin que Yahweh, de grandes choses se matérialisent. Yahweh, c'est comme au temps de l'église primitive. Je sais que la gloire de l'église primitive sera plus grande de notre Dieu. Alléluia. Que toutes les personnes qui s'approchent auprès de toi, aujourd'hui, encore à la matinée d'aujourd'hui, qu'il y ait les miracles, qu'il y ait les signes, qu'il y ait la répétence. Au nom de Jésus, la solution au problème des enfants. Japakamaya, Petakabayaba, Erabagaba. Moi-même aussi, je m'abandonne totalement entre tes saintes mains. Alléluia. Je m'abandonne, Éternel. Prends ma vie. Utilise-moi comme jamais tu m'as utilisé. Comme de jamais vu. Ton peuple a besoin de délivrance éternelle. Le Saint-Esprit n'a pas une bouche. Le Saint-Esprit n'a pas les mains. Le Saint-Esprit n'a pas les pieds. Oh, maintenant, me voici devant ton trône. Me voici devant ton trône. Utilise-moi, Seigneur. Utilise-moi, Seigneur. J'ai besoin de toi. Tu me viens à l'aide éternelle. Permets que la solution au problème de tes enfants soit matérialisée. In Jesus' mighty name. Là où la force de l'homme se limite, c'est de là que ta puissance commence. C'est de là que ta puissance commence. Le Dieu de la Bible, c'est toi. Le Dieu incomparable, c'est toi. Oh, Rabakasheda. Beta Kamaraboko. Rekanda Bakababa. Que les sauveurs viennent de cette église. Je commande la matinée d'aujourd'hui. Je commande la matinée d'aujourd'hui. Que ceux qui sont sauvés viennent éternel. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Rokomasha. Petakabarabo. Petakabayababa. Même ceux qui dorment encore, Seigneur, dans ce quartier, commence à les réveiller. Leur conscience donne la force de venir se présenter devant toi. Le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible. Tu es la solution. Tu es le rémunérateur de tous ceux qui te cherchent. Je suis là, éternel. Je te cherche dans ma vie. Commence à me rémunérer. Le rémunérateur. Commence à me rémunérer. Commence à me rémunérer. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Rokorabasheta. Petakabayababa. Rondorobokabayorabasha. Petakabayo. Rondakabai. Fastakabay. Petakabayorabasha. Rokodabakabai. Shekedebekabai. Rondorobokabai. Petakabai. Yakabakadabakabai. Rekadabakabai. Rokorabakabai.
Rekrabakabaya borabakaba. Inderebe saka. Roboko robaba. Rekenderebe saka. Robababa. Rekenderebe kaba. Rekenderebe karaba. Sakrabakabayaba. Rekenderebe kabay boraba. Potokorababa. Rekandabababa. Tatakandabikorabakai. Tatapakabarabokorabai. Reke. Je commande ce matin, dans le nom de Jésus, que les grandes portes me soient ouvertes. In Jesus' mighty name. Je commande ce matin, alléluia, que mon rendez-vous soit que les jours et la date, mon Dieu, soit avant mon voyage, ou soit après le voyage. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Que le plan de l'ennemi soit détruit. Le plan de l'ennemi soit détruit. Au nom puissant de Jésus-Christ. La matinée d'aujourd'hui, je suis en train de détruire ce que l'ennemi a préparé, ce que l'ennemi a organisé pour la matinée d'aujourd'hui. Soit détruit au nom de Jésus. Aucun plan de l'ennemi, alléluia, pourra se matérialiser dans ma vie. Ça ne peut pas se matérialiser. Ça ne peut pas se matérialiser. Je prie que la grâce de Dieu soit avec moi. Alléluia. Rekandaba. Rekendebekaba. Fosokoraba. Rekandaba. Rekandabakaba. Rokondarabakaba. Rekerebesakabababa. Rekenderebekaba. Et que les chaînes tombent. Que les chaînes tombent dans le nom de Jésus. Toutes les personnes qui foulent ses pieds, le plan de ses pieds dans cette maison, Yahweh, le Dieu que je sers dans la vérité, le Dieu que je sers dans la vérité, tu nous viens en aide maintenant. Na tutakatolo, bona sana zamena bomoy. Na tutakatolo, bona sana zamena solo. Esika batu batambolaki, bamolaki loboko na zambete, na etonga oyo. Bamona loboko na yo, bamona loboko na yo, babika moya na yo, na kombo na Yesu, bato bamona loboko na yo nzambe, babika moya na yo, mokolo moko tambola na témoignage, mokolo moko tambola témoignage, Yahweh tata, oh rabaka baba. La Bible déclare, tolukayo, okomonana, tolukayo, okomonana. Toyoko lukona tongo na lelo. Toyoko lukona tongo na lelo. Tobeleme na présence na yo. Na tongo na lelo. Wapi yo nzambo na toute la katol. Nzambe yo toute la katol. Alléluia. Roko rabashe. Rataka mayaba. Renderebe sakabai. Osokondorobo. Wakanda barababa. Rekenderebe saka. Okorobo sakaba. Rekenderebe kabaya baba, protokora baba, yenderebe shaka, okorobo kora baba, yenderebe kabaya bara, shaka baba, rekreberebe, shakanda bara baba, okorobo bobo, rekenderebe shaka, rekanda bakabaya bo, rekanda bakabaya borobo. Hallelujah. Rokrorobo shandara baba, rendrerebebebebe, shakrabara baba baba, rakanda bara baba, rekenderebe shaka, o roboko borobo, rekenderebe kabagaba, anda rekerebebe, ondo rokorabagaba, yenderebe shaka bara baba baba. Éternel Dieu des armées, je me confie en toi, je me confie à toi. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme, afin que tu te répands. Tout ce que tu dis, tu le fais. Tout ce que tu promets, tu finis par l'exécuter. Alléluia. Ozanza, Ogotigalanza, Obomwanite, Katna Bonzamenayo. Alléluia. Rokora Baba. Rekenderebe kaba, rokondorobo shaka baba, rekenderebe beba, sekara baba, rekenderebe, oroboko baba,
Andara baba baba. Okombo kombo komara. Irebe kerebe bebe. Erebe kamba gaba baba baba. Erebe kababa. Rekerebe kaba. Fokorobo kaba. Rekenderebe. Irebe kerebe. Erebe kerebe kababa. Fokoraba. Shakandaba. Shekenderebe kaba. Rekenderebe kaba. Fasakabaya. Fosokobaraba. Henderebe kaba. Shakada fokoraba. Rekenderebe sakababa. Rokondo robo shakababa. Etekenderebe saka. Prokorobo. O robo kondarababa. Shakata kamaya borobo. Enderebe. Hallelujah. Onote. Onote. Dis 3 fois Amen. Diga 3 vezes amém. Nous acclamons le Seigneur en poussant les cris de joie. Vamos aplaudir ao Senhor e também acrescentando gritos de alegria. Nous acclamons le Seigneur Nós aplaudimos ao Senhor en poussant les cris de joie. e também acrescentamos gritos de alegria. Laissez-moi vous dire, Deixa-me vos dizer, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Deus não é homem para mentir. Il n'est pas un fils de l'homme Também não é filho do homem pour se repentir. para se arrepender. Tout ce que Dieu dit, Tudo que Deus fala, il finit par le faire. Ele termina por realizar. Tout ce qu'il promet, Tudo que Ele promete, il finit par l'exécuter. Ele termina por executar. J'aime un verset de la Bible, le livre des Hébreux, qui nous dit, Eu amo o versículo em Hebreus que diz, qu'est-ce que ce verset dit? o que este versículo diz? L'éternel Dieu, O eterno Deus, il est le rémunérateur Ele é o remunerador de tous ceux qui le cherchent. de todos que o buscam. Il est le rémunérateur. É o remunerador, Azamo futi Ele é o remunerador yaba oyo balukaka ye. daqueles que o buscam. Okola tozoluka ye, Como estamos à procura de Deus, akofuta biso. Ele vai nos recompensar. Nakanisaki moto ayoki ngai. Pensei que alguém me ouviu. Il est le rémunérateur. Ele é o remunerador. Naluka nzambe. Buscar a Deus. Naluka nzambe ngai. Eu busquei a Deus Namoni lolenge nzambe afuti ngai. e eu vi da maneira que Deus me recompensou. Kombo na ngai ekoma na bamboka oyo nga na komite. O meu nome já chegou em países onde eu ainda não cheguei. Eza na bato oyo nga nayebi te. Há pessoas que eu não conheço. Bavandi na bareunion. Eles ficam em Balobi reuniões tobengisa ye aya koteya. dizendo vamos convidá-lo para que venha pregar. Nzambe atikalaka na niongo ya mutu te. Deus não fica com dívida de ninguém. Il n'agit pas avant le temps, Ele não age antes do tempo pas après le temps. e muito menos depois Il do agit tempo. dans le temps. Ele age dentro do tempo. Mais tu peux aussi faire approcher ton temps. Mas o que você deve fazer é aproximar o teu tempo. Israël avait 12 tribus. Israel tinha 12 tribos. Mais il y a une seule tribu qui connaissait le temps. Somente uma tribo conhecia o tempo. Vous comprenez? Estavam a C'est la compreender? tribu d'Issachar. É a tribo de Issacar. Il connaissait le temps. Ele conheceu o tempo. Et les démons aussi Os demônios também connaissent le temps. conhecem o Ou tempo. ils connaissent le temps. Conhecem o tempo. Ba démon ba yebi temps. Os demônios conhecem o tempo. Donc ba kutani na Yesu. Quando eles se depararam com Les Jesus, démons qui étaient dans la vie de fou de Gadara, demônio que estava no louco de Gadareno, ils dirent à Jésus, disse a Jesus: pourquoi toi, por que você tu es venu avant le temps? vieste antes do tempo? Attends ton temps. Dá tempo ao tempo. Zela tango na yo. Espera o teu tempo. Et ils ont négocié avec Jésus. E ele estava negociando com Parce Jesus. que tu es venu avant le temps. Porque tu vieste antes do tempo. Balobi na Yesu, Disseram a Jesus: toyebi ke tokotikala kobongola mitema te. sabemos que jamais vamos converter os Tokoyamba pe corações. yo E te. também não vamos te acolher. Biso tobongama mpona kokende na lifelo. Somos preparados para ir ao Pe inferno. tolingaka na biso lifelo. E também nós
amamos o Mais inferno. okoki kotinda biso na lifelote avant le temps. Mas não pode nos enviar para o inferno antes do Kotisa tempo. biso na bangulu oyo. Nos faça entrar nestes porcos. Et Jésus avait exaucé la prière des démons. E Jesus respondeu à oração dos demônios. Si il a exaucé la prière des démons, Se ele respondeu à oração dos à demônios, combien plus forte raison il ne peut pas, mon Dieu, e ainda mais grande razão, exaucer ta prière à toi. ele não pode responder à tua oração. Ba démon ba sengi. Demônios pediram-lhe, Kotisa biso na bangulu nos oyo. faça entrar nestes porcos. Ba koti pe na bangulu. E eles também entraram. Des rois. Segundas de Reis, Non. Des chroniques. Segundas de Crônicas, Chapitre 2. capítulo 2, Non, chapitre 20, verset 20. capítulo 20, versículo 20. Des chroniques 20, 20. Segundas de Crônicas 20, 20. Assim diz a palavra do Senhor. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé de Josafate e disse: Ouve-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e sereis prosperados. Installez-vous s'il vous plaît. Podem sentar, por favor. Je crois qu'une personne avait écouté les lectures attentives. Eu creio que alguém ouviu a leitura atentamente. Zongala kotanga ngubata portike bayoka. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafate e disse: Ouve-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e sereis prosperados. Nalingi Eu quero olanda explication na ngaya moke. que você siga a minha curta explicação. Simoto okota la prière. Após isto, entraremos em oração. La Bible déclare A Bíblia declara: le lendemain, pela manhã, ils se mirent en marche de grand matin. colocaram-se em marcha pela manhã, Na tongo pela madrugada. babandi kokota na désert ya Tekoa. Eles começaram a entrar no deserto de Tecoa. À leur départ, E saindo eles, Josaphat se présenta et dit: Josafate apresentou-se e disse: Écoutez-moi, Ouve-me, Juda ó Judá, et ses habitants, e também seus moradores, les habitants de Jérusalem. os habitantes de Jerusalém. Alobi boy, Ele disse o seguinte: Josaphat le roi, Josafate, o rei, il se présenta devant ce peuple le grand matin. apresentou-se diante daquele povo às madrugadas. Parce que ce peuple avait besoin de la victoire. Porque o povo necessitava da vitória. Ils avaient besoin de la solution à leurs Eles problèmes. queriam soluções para os seus problemas. Ils étaient abattus. Eles foram abatidos. Ils ne voyaient que le noir devant eux. Ils n'avaient pas la lumière. E não havia luz entre eles. Il n'y avait que les ténèbres. Somente tinha trevas. Mais le roi Josaphat, Mas o rei Josafate, qui connaissait l'impact prophétique que conhece o impacto et qui profético, connaissait que les prophètes ont des paroles qui peuvent booster la vie des gens. e também sabe que o profeta tem palavra que pode mudar a vida das pessoas. Alobina bango, E ele disse para eles: confiez-vous à l'Éternel, confiem no Eterno vous serez affermis. e vocês serão Moto seguros. se confiaka na Nzambe, Aquele que se confia em Deus atambolaka na soni vi na ye mobimba te. não caminha com vergonha na sua vida. Mokolo moko Nzambe akolongola soni na ye. Dia Deus vai tirar a sua Pe vergonha. okotambola motu likolo. Você vai andar de cabeça erguida. Balobi na ye. Disseram a ele: Boyokanga. ouçam-me. Bokende pa banganga kisi te. Não vão aos quimbandeiros. Bokende na bamaji te. Não vão nas magias. Bosonga na bokoko te. Não voltem Boluka nzela mosusu E te. também não procurem Bose outro caminho. confie pa ya Mas Nzambe. vocês devem se confiar em a Bato Deus. bele basambelaka. Muita gente que ora, Me baka na confiance en Nzambe mas te. não tem confiança de Deus. Ozoyoka ngai.
Estás a me ouvir? aye pa ya nzambe Ele vem a Deus. akendaka mpe na babeku Também costuma ir omona nos eloko becos. te Tu não vais ver nada. kendaka babeku okomona eloko Nos te becos não vais ver nada. okotelengana Você vai andar e à oyaka toa. pa ya nzambe Você vem a Deus. obomba mpe nzungu na yo Escolhe também a tua oyo panela. bakoko na bino bapesa yo Todos antepassados te deram. omona eloko te Tu não vais ver nzambe nada. aza jaloux Deus, Ele é basangisaka ciumento. ye te Ele não é misturado. olingi nzambe Ou amas a ou Deus, olingi bokoko ou amas a olingi nzambe tradição. ou Amas a olingi Deus, loge ou você ama a loja. soza na bakisi na yo Se você tem as tuas miscarias, pesa yango epai ya nzambe entrega a Deus. confiez-vous à l'éternel Confiem no Eterno. vous serez E affermis vocês serão seguros. nzambe afutaka koleka mutu Deus paga melhor do que o homem. eloko ekokamusa ngai O que vai me admirar, yaya mano, atoki epai le plus grand féticheur du monde você pode ir no maior feiticeiro do mundo. pema ya bomoi na yo O teu fôlego de eza vida epai na ye te não está nele. décision ya bomoi na yo Está na tua vida. eza epai na ye te Não se encontra meme nele. ye moko nganga Mesmo ele que ayebi ke mantém. nzambe aza Ele sabe que Deus meme existe. bandoki Mesmo os feiticeiros bayebi ke nzambe aza sabem que Deus ngai existe. nazwa bakisi na vi na ngai Eu tive mescarias na minha vida. omona nganga azoyebisa ngai Que Manoel vai me dizer baplan nasaleli yo os planos que eu fiz soko para nzambe ti. alingi okomona Se Deus te ama, me você nzambe nini verá. ozolobela Mas wana que Deus você está a relatar aqui. soko oye epai ya nzambe Se você se aproximar de yaka Deus, mobimba venha por completo. tika bato batyola yo Deixa os homens te tika bato zombarem. baseka yo Deixa que riem de ti. kaka bato wana Somente aquelas lere nzambe pessoas. akokokisa mokano na ye na bomoi na Você yo vai cumprir sua promessa na sua vida. baloba mpe na biso eti Também falaram para nós. bamiege wana banani Quem são esses me mieses? lelo bamoni oyo esika Mas tokomi hoje viram onde nós chegamos. bamoni mpe esika nzambe asali biso Viram onde Deus operou em nzambe nós. aza nzambe akotikala nzambe Deus é Deus para sempre será Deus. abwakaka libanda te baoyo bayaka epai na Não ye rejeita aqueles que se aproximam a Ele. roi josaphat O rei Josafate, roi rei, oyoki nga ouviste-me? nani Quem? roi dirijaka nini Rei dirige quem? royaume O reinado. ana nyonso Ele tem tudo. mayebisi bango Mas disse para soki olingi eles: komona bolamu se vocês querem viver em bose konfie na abundância, nani confiem em quem? roi Rei. nani Quem? bongo yo Agora você. eloko te tala fami owuta Nada. Olha a família que você saiu. tala bisika obimela Vê onde você saiu. tala mikumba oza nango Vê a cara que você tem. oza kose confie na mutu lokola Mas yo confias num homem como você. la bible A déclare Bíblia declara: maudit soit l'homme qui se confie à maldito l'homme o homem que confia no próprio et homem. béni soit l'homme qui se confie à Bendito seja l'éternel aquele que confia no eterno. oyebi mutu oyo ozosenga Aquele que você está a ye pedir. epaza na bipai Ele asengelaka também tem onde costuma ir pedir. asalaka na compagnie Trabalha numa empresa, azelaka salaire espera salário. soki bafuti yo te Se soki não, bafuti ye se te não lhe pagarem, aopesa yo nini vai te dar o quê? me nzambe azelaka te Mas Deus não espera. owolo O ouro na palata e a prata eza ya nzambe pertencem a Deus. Solution. A solução eza ya nzambe é de Deus. ya mibale alobi Em segundo ele diz: confiez-vous à ces prophètes confiem em seus profetas et vous réussirez e vocês serão prosperados. soki baprofeta fo baza Se existem falsos profetas, ya malamu mpe baza também tem aqueles que são verdadeiros. biso nyonso toza ya fo te Nem todos nós somos falsos. okotyanga na molongo bafo profete Não te podes colocar-me na fila dos Nga falsos naza ya profetas. vrai. Eu sou o verdadeiro. soki ose confie na nga Se você confiar, okoreusir tu terás êxito. ya na bato na mokili oyo Há pessoas neste mundo base confie pa ya miezi confiaram-se no lokola Deus prophète como profeta. bazwa solution baproblème na bango Solução para os seus problemas. landanga malamu Acompanha-me melhor. option oyo oza kohonore te A usa que você não honra ekogreye yo mpe te também não vai te agradar. confiez-vous Confiem à l'éternel no eterno. vous serez affermis Vocês estarão seguros. okolenda Você estará okozwa firme. nguya Você terá poder. okoza na protection Estarás na proteção. okoza na barricade Estarás na proteção. ntango oza kose confie pa ya Quando nzambe você vai se me confiar na em Deus. baprofete na Mas ye os seus profetas. nde okozwa É réussite assim você terá lokola êxito. profete sa Como mélange profeta se natomboli loboko na nga na deklare natongola lelo maloba oyo elata yo okoreusir okoreusir
oko réussir na déclarer réussite na vie na yo, na déclarer réussite na banzela na yo, na déclarer esika eshuaki lelo nazomemela réussite sur la parole de l'Éternel, sur la lumière de la parole. Ce n'est pas moi qui la déclare, ce n'est pas moi, mais c'est la Bible qui le dit. Si tu crois que je suis prophète et tu acceptes que je suis prophète et tu sais que j'appartiens à l'Éternel, nous avons déclaré et si quand Eshuaka lelo oko réussir na tongo la lelo oko réussir na semaine oyo oko réussir na sanza oyo oko réussir na mbula oyo oko réussir na bondeli nzambe osilisa semaine oyo maboko pamba te. Au nom de Jésus, la Bible déclare, confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis. À ce prophète, vous réussirez. Je suis le prophète de l'Éternel. J'ai été consacré, j'ai été appelé, j'ai été établi, j'ai été confirmé sur la lumière de la parole. Je déclare la réussite dans ta vie. Reçois la réussite dans tous les domaines de ta vie. Reçois la réussite dans tous les paramètres de ta vie. Reçois la réussite. Je dis reçois la réussite. Allez, bandako bondela. Bete maboko bandako bondela. Tongo yangoyo. Tongo yangoyo. Tanga misono bondela. Kota la voisinité. Oh mon Dieu. Commande ton matin. Commande ton matin. La matinée d'aujourd'hui, en qualité de prophète, je commande ta réussite. Shinderere Baba, Shinderere Baba, Shinderere Baba, Hey Baba, Hey Baba, Shinderere Baba, Shinderere Baba, oh Shinderere Baba, Hey Baba, Hey Baba, Shinderere Baba. Shinderere Baba, oh Shinderere Baba, Hey Baba, Hey Baba. Toca minha vida, oh toca minha vida, Hey Baba, Hey Baba. Toca minha vida, Yahweh, toca minha vida. Hey Baba, Hey Baba, toca minha vida, oh, toca minha vida, Hey Baba, Hey Baba, me faz bondade, Yahweh, me faz bondade, Hey Baba, Hey Baba, me faz bondade, Yahweh, me faz bondade, Hey Baba, Hey Baba, Aleluia, Hey Baba, Aleluia. Rekararabo santere babos, bikere babos santara babos. Rikere basandere babo shikalabareke rasha kareba yamandere bo santaraba rikere basandere babo shakaya babo ramandara bashindere babo kandere bai rikara basandere
shikerebai. Ikereba sandereba sandarabai. Ikarababo santerebai. Ikarababo kandarabareka. Ikarababo. Ikarababare karababo. Ikaraba sandaraba shikerebai. Ikereba sandereba. Ikarababo. Ikarababa. Ikereba setere. Kanaraba. Ikarabai. 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 Ikerebai. Ikarabai. Kanderebabo. Soki bango basima kise Bisoto simbalo sambo. Soki bango bakota basboje Bisoto simbalo sambo. Soki bango bakota batsumwe Bisoto simbalo sambo. sambo Lo sambo futaka. 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 Bango masimba bakisi. Kisi na mandelo sambo. Bango masimba bakisi. Kisi na mandelo sambo. Como na Yesu nenyoso. Como na Yesu pambolaka. Como na Yesu ebikisaka. Como na Yesu ekangolaka. Hallelujah. Lo sambo futakai. Honoré. Amen. Assis-toi sur la tête de tes adversaires, de tes ennemis. Senta sobre a cabeça dos teus inimigos e também dos teus adversários. Si ta foi te dit oui, Se a tua fé te dizer sim, Dieu ne te dira pas non. Deus não poderá te dizer não. Naokiote. Si ta foi Se a tua fé te dit oui, te diz sim, Dieu ne te dira pas non. Deus não te dirá não. Il y a beaucoup de places que Jésus avait opérées. Há muitos lugares que Jesus operou. Il n'a pas opéré parce qu'il était Jésus. Não operou porque ele era Jesus. Mais il a opéré parce que dans la vie de ces gens, il y avait la foi. Ele operou porque na vida daquelas pessoas existia fé. Et la foi en Dieu. E é fé em Deus. O Deus que eu estou a te pregar É uma surpresa agradável. é Deus das surpresas agradáveis. Se a divindade na qual eu oro fosse de mentira, não poderia completar 47 anos servindo a Deus. Tomou-me na juventude e não tinha nada. E Ele fez-me chegar onde eu estou. Sabem? O teu emendar também abençoado Deus na tua vida pode te criar muitos inimigos. Há pessoas que vão te odiar porque eles esperavam tua morte e eles viram o teu emendar. Aquelas pessoas existem mesmo na vossa rua, mesmo no quintal onde vocês costumam arrendar. Não vai entender, está a te odiar por quê? Ele viu alguma coisa que você tem e ele não tem. Mas você ainda não viu aquela coisa. Deus
Ele restará Deus na tua vida. Estás a ver na vida? Quando estás a orar, il faut m'attaquer. deves começar a subir sempre. Acompanha-me. Il y aura d'autres sujets de prière que tu dois oublier dans ta vie, ça ne reviendra plus. Et ça n'a pas sujet monsieur à prier. Há outro sujeito de oração. Au bon de la yango. Você já orou. Mais au gotika le suko bon de la yango te. Mas tu jamais orará aqueles sujeitos. Pour être nzambe et ça yanolio. Porque Deus já te respondeu. Biso ça n'a pas problème. Nós que tínhamos problemas. Mais ça n'a pas solution sur le Nós problème. temos problemas, ele tem soluções que procura problemas. Tika nzambe na Israel. Deixa que Deus de Israel. Nzambe ya tata na ngai Nyanga Antonio. Deus do meu pai Nyanga Antônio. Nzambe ya Lutina Antonio. Deus do Lutina Antônio. Nzambe ya Vakambi Ndongala. Deus de Vakambi Ndongala. Nzambe ya Mazenze Elizabeth. Deus da Manzenze Elizabeth. Nzambe ya Makanimpovi onga nazo salela. Makanimpovi que eu estou a servir. Oya sepelisa motema nanga sepelisa motema na meu coração também que alegra teu coração. Ya nazalaka fier. Mano, eu sou vaidoso. Isiko nzamba komisa ngai. No lugar onde Deus me fez chegar. Ya ngwana na boya liwa. Por isso que eu neguei a morte. Soki nazalaka na nzambe. Se eu tenho Deus, yo pe osambelaka bien te. Tu também não oras bem. Deves começar a falar a Deus. Se na verdade miese é o teu servo, eu oro Deus daquele miese. Eu tenho que ver, você verá. Não deixe eu ver aquilo que falam que ele tem miscaria, tem magia. Não sigam aquilo. Você tem o teu próprio testemunho. Diga a Deus. Tu falas de várias maneiras. Mostra para mim. Miese é teu servo ou não é teu servo? A igreja é tua ou não é tua igreja? Deves perguntar a Deus. Para de ouvir aquilo que os homens estão a dizer sempre. Se tu me sonhares, é sempre no bom sentido. Não é no mau sentido. Vai me sonhar mal como? Vais me sonhar. Estavam te bater e eu vim te resgatar. Só me sonha no bom sentido. Demônio não pode revestir o meu rosto. Profeta me enforca. Verás que tinhas um problema. Eu apareci aqui. Porque Deus opera sempre através do homem. Eu oro a Deus. E ele testemunha sua palavra. Testemunha a igreja. Testemunha a sua igreja. Testemunha a mim, é o seu servo. Mesmo que eu sou mágico. Luanda, as filhas têm sempre o meu rosto. Eu quero te dar um versículo. Vai te levar na dimensão profunda da oração. Há pessoas hoje estão. Se você não orasse aqui, já poderiam te chegar. Estou a dizer coisas verdadeiras. Na mitiki lokola mbeka nkolo salelanga pote mokile yo kalokito na mitiki lokola webenza mangote bisoto mitika. Nós que nos entregamos somos como a fotocópia da divindade de Deus. Eu quero ler esse versículo junto com Exode, chapitre 9, capítulo 9, verset 13. Verso 13. Queremos entrar em fortes orações. Desta vez pegou. Exode chapitre 9. Êxodo capítulo 9. Verset 13. Verso 13. Então disse o Senhor a Moisés: Levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó. Continue.
E disse-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, deixa ir o meu povo para que me sirva. As pessoas que te prenderam, você mesmo, vai ordenar que te deixem. Il faut servir. Porque você deve servir. La Bible dit ceci. A Bíblia diz o seguinte: l'Éternel dit à Moïse, o Eterno disse a Moisés: lève-toi de bon matin. Levanta-te pela manhã. De madrugada ainda escuro, levanta-te. Vai se apresentar diante de Faraó. Você deve dizer a ele: deixa partir o meu povo para me servir. Ouviste? Eles devem te deixar que você sirva a Deus. Não te ouço. Diga naqueles que prenderam as tuas sortes, prenderam a tua madre, prenderam a tua saúde, prenderam a tua viagem, que te deixem. Il faut kende. Você deve ir. E você vai servir a Deus. Na malade. Com a doença. Não vai servir bem a Deus. Mano, bafingi yo mingi. Te ofenderam muito. Pe bafingi nzambe na yo mingi. E também ofenderam muito ao na teu Deus. Tongo ya lelo. Na manhã de hoje, nous devons relever le défi. Devemos lançar o desafio. Você Você leva muito tempo e nós não costumamos ver nada. Mas esta semana devem ver que tu oras com uma importância. Parece que não estás a me ouvir. Vão contar aqueles que não vão contar e a você. Desta vez tu serás contado. Não faz simplesmente amém, também muda do comportamento. C'est l'année é o ano d'examination de examinação et de différence. E também da diferença. Há pessoas para entrar em Angola devem entrar através da minha porta. Nós ouvimos. Uau. Há pessoas que viverão a bondade através de ti. Será que essas palavras são minhas? São as palavras de Deus. Restam-nos 17 minutos. Siga-me bem. Na tua oração, vai se apresentar diante do faraó da tua família, faraó da tua vida, e tu vais lhe dizer parole de l'Éternel. Sobre a palavra do Eterno. Laissez-moi partir servir l'Éternel. Partir e ir servir o Eterno. Deixa-me ir. Quelque part. Me espera em algures. Quero servir a Deus. Vão te deixar. Malade vai te deixar. Sterilité vai te deixar. Bademons vão te deixar. Échec vai te deixar. Nyonso eza ya Nzambe te. Vai te deixar. Que você possa lhe servir. Laissez mon peuple aller. Deixa o meu povo partir. Parce qu'ils doivent me servir. Porque devem me servir. Tu es mon peuple. Tu és o meu povo. Aqueles que te prenderam devem te deixar para que você sirva a Deus. Pensei que alguém estava a me ouvir. Hoje não vão sair tarde. Depois de terminar essa oração, vamos encerrar e vocês vão. 5 minutes avant. Vamos sair 5 minutos antes. Porque ontem roubei-vos 10 minutos. Acompanhaste esse versículo? Diga, eu Mauete. Fui enviado diante de Deus. E eu vi ao faraó da minha vida. Deixa o meu povo. Deixa-me. Deus espera-me que eu lhe sirva. Na manhã
de hoje, nazokwesa ba farao ya vina nga. faraós da minha vida, Nazokwesa ba farao ya vina nga. faraós da minha vida, Nga nazokende kosaela eu nzambe. estou a ir servir a Deus. Nazwa biloko motu ya nzambe. Provar aquilo que é importante de Deus. Lelo. Hoje, Lelo. hoje, Farao. faraó, Yoka mongongo na nga. faz da minha voz. Fongola ba porte la nga na Abre bima. minhas portas que eu saia. Nzamba zozela nga na salela e. Espera-me que eu possa lhe Tika servir. nga na kenda. Deixa-me ir. Nazwa bilaka na nzambe na bomoi na nga. Na minha vida. Banda ko bondela sasa Esse hivi. é horário. Bondela. Ora. Atika mama na E yo. ele deixa a tua mãe. Atika tata na yo. Deixa o teu pai. Atika sante na yo. Deixa a tua saúde. Atika kobota na yo. Deixa a tua nascença. Atika. Que deixa. C'est le bon matin. Bela manhã. Este é uma boa manhã. Kolo salelanga na nyonso nazose. Kolo salelanga na losambo nazosala. Kolo salelanga. Na mitiki lokola mbona mokonzi beta nonga soki mokili elingi eloka na misala kembwa nzambe. Na mitiki lokola kita mokonzi beta nonga soki mokili elingi eyoka. Sala nazala lokola punda mokongo nange vandelo na yo. Tango kokota Yerusalema ngapena kota na nkembo. Sala nazala lokola fotokopi ya bonzambe ya lola. Elingi emona nzambe etala na moina ngae. Kolo salelanga. Kolo salelanga. Nazose. Kolo salelanga. Kolo salelanga. Nalosambo nazosala. Kolo Yahweh. Kolo salelanga. Kolo salelanga. Nanyoso nazosenga. Kolo salelanga. Kolo salelanga. Kolo salelanga. Nalosambo nazosala. Kolo salelanga. Kolo Yesu, yo mwana na nzambe. Yo ne mitema ya basantu etalelaka. Bayaki na yo, bazongaki pamba te. Papa malamu, oyebiolaka pasi ya bana. Ozali moko, oyaza na makoki. Ya kopesa biyano, na baeke na mbala moko. Oh Yesu, Papa malamu Yesu. Oh ya ekimelo nanga na yo. Oh Yesu, pitoli na etangi. Oh Yesu, nakomi na suka yo.
Oh Yesu pinzoli etangi pasi na motema miso mote koma ndenge nini atana yebisi moto akoko yokate pasi na motema na kabali solango na nani naleli lokola Yohane na Patmos nanelinginga alongola nga pasi oyo naleli lokola Yohane na Patmos nanelinginga alongola nga soni o Yawe nayebi ozali kolo Honote kamata maboko mibale chana motema na unga na bondela. Père grand Dieu, Pai grande Deus, tu es le rémunérateur tu és o remunerador de tous ceux qui te cherchent. daqueles que te buscam. Viemos na manhã de hoje te procurar. Maboko na biso esimbi mitema na biso. Nossas mãos tocam nossos corações. Na kombo na Yesu. Em nome de Jesus. Salela moko na moko lokola ezali posa na motema na ye na se na mokano na yo. Opere em cada segundo a sua vontade e também na sua promessa. Na kombo na Yesu. Em nome de Jesus. Visitation divine. Visitação divina. E traverser ma vie na biso. E atravessa as nossas vidas. Nguya na yo Nzambe. O teu poder, Deus. E traverser bomo ya moko na moko. E atravessa a vida de cada De sa tête aux plantes de ses pieds. Sua cabeça à planta dos teus pés. To commander tongo na lelo. Nós ordenamos amanhã de hoje. Toza na kati ya réussite. Estamos dentro do êxito. Na ba domaine nyonso. Em todos os domínios. Na ba paramètre nyonso. Todos os parâmetros. Na ba angle nyonso ya vie na Os biso. ângulos de nossas vidas. Tolingi tozonga. Queremos regressar. Esika moko na moko azokende. Onde cada irá. Nzambe tambola na ye. Deus caminha com ele. Journée ya lelo. O dia de hoje. Ezala différente na ba journée oyo eleki. Diferente dos dias passados. Oyo tozwaki te lundi, mardi, mercredi. Que não conseguimos na segunda, terça e na quarta. Lelo jeudi pesa biso yango na kombo na Nos Yesu. conceda em nome de Jesus. Lola efongwana. Que os céus se abram. Moto na maladi abika. Que doente fiquem curados. Mokangami akangolama. Que preso que seja libertado. Miracle elata nzoto. Milagre revista Eyano na bomo ya moko na moko. na vida de cada Na kombo na Em Yesu. nome de Jesus Cristo. Tika mokile ndima. Que o mundo creia. Ete tosambelaka nzambe na Que bomo. nós oramos um Deus verdadeiro. Tosenge epai na yo nzambe tata. Pedimos a ti, Deus Pai. Na kombo na mokonzi Yesu Em Kristo. nome do Senhor Jesus Cristo. Na nzela lisungi ya molimo mosantu. Através do Espírito do Espírito Santo. Moto nyonso akokabela yo. Toda pessoa que vai te Mpe baoyo ofertar. bazokabela yo. E aqueles que estão a te ofertar. Remunere bango. Remunera Au todos. multiple. Múltiplos. Na kombo na Yesu Kristo. Em nome de Jesus Cristo. Tosenge pa na nzambe tata. Pedimos a Deus Pe Pai. banso tolobi merci E Seigneur todos nós Jésus Christ. digamos obrigado, Senhor Jesus Cristo. Amen. 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 Betela nkolo maboko. Aplausos para o Senhor. Vanda. Senta. Tosilisi. Terminamos. Lelo effectif na biso kiti. Hoje nosso efetivo baixou. Lobi tokotaki 116. Ontem éramos 116. Lelo tokoti 103. Hoje entramos 103. Tobeteli nzambe maboko. Vamos aplaudir para Deus. Betela nzambe maboko. Aplausos para Deus. Amen. Lobi Amanhã tosisa programme. vamos terminar o programa. Yoka lobi ndenge tokoyela. Hoje está como é que viremos amanhã. Ozana besoin passer, ozana besoin voyage. Você quer viajar? Yaka na ba document na yo. Traga os teus documentos. Omema passeport na yo. Ou leva apenas o teu passaporte. Ata bapemelaki yo visa. Mesmo que te negaram visto, Yaka na passeport. você traga o teu passaporte. Passeport se kotaki. Passaporte já fizeste Yaka na entrada. recibo na yo. Traga o teu recibo. Oyoki nga.
Você que vende, traga aquilo que você vende. Não vai restar aqui. Você vai juntar. Você que tem os teus projetos, cada um traga segundo a sua profissão. E amanhã, todo o pessoal trará 500. Aquele 500 não vai ficar aqui. Vai voltar com ele e vai te brotar dinheiro na tua casa. É o que estou a te dizer. Dinheiro atrai o quê? Quantos pães estavam ali? Ele sabe combien de personnes? Alimentou quantas pessoas? E restaram quantos cestos? 12. Não está a crer que pode acontecer a multiplicação? Se você não acreditar, pode sentar. Somente aquele teu 500. Você quer sair, ora diga, meu dinheiro atrai dinheiro, vai mesmo atrair dinheiro. Você que é ganancioso. Você que é guloso, não falei 1000, mas falei 500 kwanza. Se tens 1000 kwanza, troca já. Traga apenas 500. Vou orar pelos vossos dinheiros. Amanhã será sexta-feira. Nós vamos chegar na outra sexta-feira. Cada um de vocês terá testemunho da finança. Tu terás testemunho da finança. Se você quiser colocar no teu comércio, podes ajuntar. Eu estou a te dizer. Portas de emprego não te chamam, vão te chamar também. Eu digo-te, minha palavra não cai por terra. Toma a tua oferta, declare a Deus, coloca a oferta, vá para casa, já terminamos. E meu Deus caminhe com todos vós. Terminamos, podem ir bem. Kolo